Boa noite. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos falar sobre a Polícia Civil da Bahia. Nós estamos aqui com Estácio Lopes, que é o presidente do Sindicato da Polícia. Estácio, é um prazer tê-lo novamente aqui. É sempre bom conversar com vocês do Sindicato da Polícia. O telespectador precisa saber do que está acontecendo. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, Zilan, sempre. Vim aqui no Jogo do Poder debater a segurança pública. Mas antes de a gente começar a falar de segurança pública, bora falar de condições de trabalho? Sim, Zilan, condição de trabalho na Polícia Civil, percorremos dos 417 diversos municípios e são degradantes as condições de trabalho. Chegamos em delegacias no interior que elas existem porque a prefeitura alugou a casa, a prefeitura cede a internet, cede material de limpeza, cede material de expediente, a gasolina. A casa onde mora o delegado. A casa onde mora os policiais civis, os servidores. Em mais de 100 municípios no interior não existem policiais civis. São servidores da prefeitura que fazem o papel de investigador, de escrivão de delegados. Aquele delegado de calça curta, como se chamava antigamente, que não tem mais? A lei veda, mas existem, porque esses acabam formalizando no interior a realidade do interior. A Polícia Civil existe porque a prefeitura banca. Nós temos 16 anos de governo, quase, de governo do PT na Bahia, que sempre foi um governo que se disse pró-povo, pró-desenvolvimento. Durante esses 16 anos nada mudou? Muito pouco, Zilan. Tivemos a mudança de armamento, locação de viaturas, mas as condições, o efetivo reduziu. Hoje, como disse, a Polícia Civil está ausente em mais de 100 municípios na Bahia. A quantidade de pessoas reduziu por aposentadoria ou por não ter mais concurso? O que foi que aconteceu? Proporcionalmente, a Polícia Civil tem seu menor efetivo desde 1970. Então, nós tivemos uma redução de servidores. Com isso, houve um esvaziamento, um envelhecimento da categoria. Hoje, a Polícia Civil, entre investigadores, escrivães e delegados, nós temos 5.500 policiais civis para 417 municípios. E considerando que a Polícia Civil é a polícia que faz a investigação, a elucidação dos crimes e que coloca, na realidade, as pessoas na cadeia, porque a Polícia Militar é repressiva. A Polícia Civil é da inteligência. Quer dizer o quê? Cortaram a inteligência da polícia na Bahia nos últimos 16 anos? Sim, a realidade é essa. Não existe inteligência. São 16 anos sem inteligência e os números apontam esse equívoco na condução da inteligência e da investigação na Bahia. Antes da gente falar nesses números aí, que eu queria falar isso no segundo bloco, mas eu queria aproveitar aqui no primeiro bloco para falar. Você falou das condições materiais. Eu queria falar das condições salariais da categoria. Eu imagino que vocês estão em luta salarial sempre. Me fale dessa situação salarial da categoria. Na atual gestão são 7 anos, Zilan, sem reajuste. 7 anos? 7 anos, caminhando para o 8º ano. E o orçamento foi aprovado com reajuste zero para os servidores públicos. Em particular, solicitamos ao Estado que o Estado cumpra a lei. O Estado criou a Lei 11.370 em 2009, onde mudou a base da categoria de nível médio para nível superior. E os policiais recebem um salário base de R$ 1.047, abaixo do salário mínimo. Então, é um salário de nível fundamental. Mas e o salário final? O salário final para investigadores, escrivães e peritos técnicos, ao longo de 35 anos, chegam a 7.200, com 35 anos na carreira. Peraí, vamos lá. O policial que mete a arma na cintura, o policial que vai na rua, o policial que enfrenta bandido, ele ganha o quê? 1/3, menos de 1/3 do que o salário de um promotor público? Menos que 1/3. Bom, telespectador, o que é que eu vou fazer de pergunta em relação a isso? E nós temos um custo, Zilan, social, né? Para ser policial e viver essa violência na Bahia, você tem que subsidiar o seu transporte e sua habitação. Mas ele não tem vale-transporte? A lei do vale-transporte, que eu me lembro, e do transporte público em Salvador, pelo menos, dá gratuidade ao policial, da carteirinha. Isso foi extinto. Acabou-se. Porque antes o Estado subsidiava, o município subsidiava. Então, hoje, nem o município, nem o Estado faz esse subsídio. Então, o policial ele recebe R$ 8 para deslocar no transporte público. Quem terá coragem hoje
a média de 5 a 8 assaltos a coletivos por dia, de se deslocar em transporte público. Então, o policial ele tem que financiar seu carro, pagar seu combustível para trabalhar. Você falou questão de segurança também, porque o policial, se houver um assalto no ônibus e um policial estiver dentro, ele provavelmente será vítima desse assalto. Sim, Vítima grave. nós tivemos várias mortes de policiais civis e militares dentro dos coletivos. O último foi Pedro Rodrigues, que era um investigador da Polícia Civil, já com idade de se aposentar. Ele pegou um transporte interurbano, estava indo para Candeias, e teve um assalto no ônibus, e ele reagiu, conseguiu conter os marginais, depois ele foi rendido e foi morto com sua própria arma, tentando combater essa violência crescente na Bahia, em Salvador, e região E, de certa forma, era obrigação dele por ser policial. o ser policial é você acreditar 24 que é horas por super-herói, né? Que é policial 24 horas e que você verá uma cena de violência e terá que atuar para impedir, para proteger o cidadão. Essa é a posição de garantidor do policial, Então fazemos isso todos os dias e sem recompensa. sem recompensa, né? A falta de reconhecimento do Estado, a falta de reconhecimento dos governantes está levando à categoria adoecimento, Zelão. Nós temos um alto índice de suicídio entre as forças policiais e um grau de adoecimento por causa do estresse, a falta de servidores e o excesso de trabalho tem causado nas categorias de trabalhadores de segurança pública um adoecimento muito grande na Polícia Civil da Bahia. Mas quais são, assim, só para terminar esse bloco, fechando a primeira pergunta que eu lhe fiz, da questão da salarial, o que é que vocês hoje estão lutando? O que é que vocês querem exatamente? Nós queremos que o governo ele cumpra a Lei 11.370, no seu artigo 46, parágrafo 1º, em 2009. Então, o governo anterior, ele colocou na lei que ele iria fazer um plano de cargos e salários para toda a Polícia Civil. Isso nós aguardamos por longos 12 anos. Iniciamos, desde o ano passado, essa luta pelo reconhecimento, pela regulamentação de um novo plano de cargos e salários que contemplem a base que hoje recebe salário nível fundamental, nível médio, que ele paga o salário superior, dê dignidade aos policiais. E na conversa, na interlocução com o governo, o que é que vocês estão recebendo de feedback e resposta? Nós tivemos uma reunião hoje, né, saímos de lá e viemos aqui para o programa com o líder do governo, com o deputado Rosenberg Pinto, e ele abriu um canal de diálogo, marcou reunião com Caetano, secretário de Relações Institucionais, para amanhã, 14 horas. Esperamos, né, que consigamos avançar e construir uma pauta positiva para a categoria. Sabemos que o governo aprovou recentemente a Lei de Diretrizes Orçamentárias com previsão de reajuste zero para o funcionalismo público. Mas entendemos que o governo tem margem para conceder um reajuste e essa valorização salarial, que é a reestruturação salarial, já que o governo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo está gastando com o funcionalismo público até apenas 37% dos 46,17% que a lei autoriza com o Executivo. Então, o governo tem margem, o governo teve um superávit, mesmo em momento de crise e pandemia, a Bahia foi o estado que mais arrecadou, teve um superávit de 3 bilhões. Você falou do estresse, né? O estresse eu gostaria de examinar um pouco mais. Mas você acha que o policial civil baiano ele está motivado para o exercício de sua atividade? Não está motivado. Como disse, pelas condições impostas salariais, o policial ele tem que ter de 2 a 3 atividades extras para poder manter seu custo de vida, dar dignidade à família. Então, ele não tem lazer, ele sai de uma atividade e vai para outra atividade. Então, ele vive estressado. Delegacia, Zilan, as pessoas vão resolver problemas, são vítimas de uma violência e o policial vive essa violência o dia todo. Ninguém vai ligar para a polícia dizendo que está feliz, meu cara. As pessoas procuram a polícia para resolver seus problemas. Então, o policial recebe essa carga negativa, somatiza durante 24 horas, 365 dias no ano, e ele não consegue descarregar. Então, tem o quê? Problemas de âmbito familiar, problemas com alcoolismo e esse adoecimento. Então, você tem a segunda atividade mais estressante do mundo, só perdemos para mineiros de carvão. E esses profissionais, eles têm uma vida, um tempo de vida menor do que as demais atividades.
As estatísticas, se eu estou lembrado da estatística que eu vi algum tempo atrás, em casos de homicídio, o Brasil só soluciona 8%, ou seja, 8 em cada 100. Com essas condições, eu queria que você respondesse isso, mas no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, com Eustácio Lopes, presidente do Sindepol. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Eustácio Lopes, falando da Polícia Civil, um assunto que lhe interessa, telespectador. Eustácio, lá atrás a gente tinha falado, no bloco passado, sobre a efetividade da ação policial. Eu lhe disse que são 8% na média nacional de solução de crimes. Com esse estresse, com baixos salários, nós nunca vamos melhorar essa estatística? Se lá na Bahia, os índices são piores. Nós trabalhamos uma média com 5% de elucidação. Então, você que na Bahia... É menor ainda do que o nacional. Na Bahia, a cada 100 homicídios, conseguimos elucidar 5. Ou seja, 95 pessoas saem impunes. Impunes. E, sem as condições ideais, esses que são identificados, você às vezes não tem as provas suficientes para o Ministério Público denunciar e o Poder Judiciário sentenciar. Eu nem falo de condições ideais, bastava ter condições suficientes. Mínimas. Então, Zilan, as condições que trabalhamos hoje em Salvador e na Bahia, no interior, como disse, você não tem efetivo. O efetivo é insuficiente. As delegacias trabalhamos hoje, infelizmente, sem investigação e sem inteligência. Você fica falando, nós não temos inteligência, nós não temos policial, nós não temos salário, não temos estrutura, não tem nada. A polícia hoje é uma polícia de faz de conta? Hoje vivemos uma polícia de faz de conta. Porque quando você não tem efetivo, e vou citar um exemplo da política de condução e segurança pública na Bahia. Como funciona a Polícia Civil? Para funcionar a investigação, as delegacias de bairro têm que funcionar. Temos que ter o policial nos bairros, dialogando com a comunidade, identificando a mancha criminal, mas as delegacias de bairro estão fechadas. Conseguimos, no máximo nas delegacias de bairro em Salvador, atender a população, fazer o simples registro e entregar a ocorrência ao cidadão. Não conseguimos investigar, não temos efetivo. Então, a Polícia Civil, que deveria permear pela investigação, não tem efetivo. Estatisticamente falando, a segurança é a preocupação número 1 do brasileiro. Então, você está me dizendo que em 16 anos esse governo não conseguiu atender à expectativa número 1 de toda a população? Só piorou? Só piorou. Os policiais civis, houve um envelhecimento da categoria e o Estado se manteve inerte a fazer concurso e repor. Como disse, nós temos 5.500 policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães. Temos 800 delegados, 900 escrivães e 3.300 investigadores. Quando hoje o efetivo ideal deveria ser 11.000 policiais, pelo aumento da população baiana. Mas mesmo 11.000 parece muito pouco se você analisar a quantidade de policial por 100.000 habitantes e você comparar isso com os níveis internacionais, por exemplo. Deveria ter um policial para cada 5 habitantes. Felizmente, na Bahia deveria ser assim. Mas os índices, a debater com os índices internacionais, os nossos são baixíssimos. A gente não consegue atender o mínimo, Zilan. E como disse, se formos olharmos o crescimento populacional da Bahia, os nossos números, se formos compararmos, eles serão menores que em 1970. Então, esses números se refletem no aumento da violência que ela vem sendo crescente. A Bahia, pelo segundo ano consecutivo, é campeã de homicídio no Brasil. Aí eu lhe pergunto, controle de criminalidade como um todo, você faz como? Você não está conseguindo investigar o que você já fez, já aconteceu. Então, prevenção é algo que não está no seu vocabulário, né? Segundo o Visconde de Beccaria, né, que é o estudioso da criminalidade, ele diz que, no seu livro, ele preconiza que o que das leis e das penas.
Dos delitos das penas. O que preconiza, o que evita que os delitos ocorram é a certeza da punibilidade. Mas na Bahia não tem. 5%? Se não Nós ser temos- 5%, você consegue solucionar. 95%, não dá. Nós conseguimos apurar os crimes mais graves. Mas no dia a dia, as pessoas procuram as delegacias, clamam por justiça e não tem. Isso é um exemplo das DEANs. Deixa eu discordar de você aqui. Homicídio é o crime mais grave. Sim. Homicídio é matar outra pessoa. Se você só consegue solucionar 5% disso, nem os crimes mais graves você está conseguindo solucionar, quanto mais roubo de bicicleta ou furto de bicicleta. Esses é que não são apurados mesmo, Zé. Infelizmente, a gente precisa de uma nova tônica, de um novo modelo de segurança pública, de debater. O governo precisa aceitar de que ele cometeu um equívoco na condução. A gestão anterior da SSP, ela culminou com um processo de fortalecimento da polícia ostensiva, em detrimento das ações de inteligência e investigação. Me explique isso aí direito, porque você está falando da gestão anterior, mas nós estamos no mesmo governador. Que gestão anterior é essa? Eu digo da gestão da condução do secretário. O secretário que foi afastado por ordem judicial por suspeita de malfeitos? O secretário anterior, ele trouxe um modelo de polícia federal para a Bahia, que é a Polícia Federal trabalha crimes de colarinho branco, crimes federais, ela trabalha com modelo de departamento, não precisa de grandes efetivos, precisa de uma polícia concentrada no departamento, recebe a denúncia e faz a investigação, e faz a operação. Na Bahia, nós criamos um modelo de departamento, como DHPP, na Pituba. Só que os crimes, a violência, a mancha criminal estão nos bairros. E aqueles investimentos milionários que foram feitos na estrutura da Secretaria de Segurança Pública, um prédio novo, informatização, as coisas lindas e do primeiro mundo? Inócuos. Na verdade, o dinheiro dos baianos foi jogado fora, porque... Peraí. Repita olhando isso para a câmera e diga que o dinheiro do baiano foi jogado fora. Infelizmente, inócuo. O dinheiro foi jogado fora, porque a violência, o combate à violência, ela ocorre nos bairros. Não adianta você investir em aparato tecnológico e não ter o material humano, não ter a inteligência, não ter expertise, não investir na investigação. Como disse Zilan, a atividade fim da Polícia Civil é investigar. Se a Polícia Civil não investiga, se não existe ações de inteligência, só existe operações pontuais para dar uma resposta a um fato, a uma explosão, à agência bancária, a um homicídio de repercussão, mas não tem ações de inteligência, não tem investigação. E caminhamos, infelizmente, para o 3º ano como líder de homicídio no Brasil. Se acredita que o Rio de Janeiro é violento, que São Paulo é violento, mas temos quase 50% a mais de homicídio do que o Rio de Janeiro. Você acha que os investimentos feitos nos últimos tempos, vamos chamar da gestão toda, todas as gestões aí, dos últimos 16 anos, se você quiser, você pode ir até mais longe. Você está dizendo que houve digamos assim, um investimento maior na repressão através da polícia militar e um abandono completo da polícia civil? Sim, vivemos um sucateamento extremo da Polícia Civil. Mas isso não está acontecendo na Polícia Militar. Senão a gente teria... Está um caos na segurança pública. A Polícia Militar, ela, como disse, né, a política desenvolvida ao longo dos 16 anos foi uma polícia de enfrentamento, de brutalidade, de repressão, em detrimento de ações de inteligência e investigação. Então, para o cidadão comum, que tem a presença, a ronda da Polícia Militar, a polícia ostensiva no bairro, ela passa e depois o crime ocorre. Ou quando tem uma situação como o Nordeste de Amaralina, que a criminalidade comete atos violentos, a polícia vai e ocupa, e depois que a polícia sai, o cidadão volta a viver sua incerteza e sua insegurança. Estamos ouvindo da população que o tráfico impõe um tribunal de exceção, que quando há uma briga de marido e mulher, chama o casal e dá 18 bolos no marido e 18 bolos na mulher. Pronto. Ou senão, manda sair do bairro ou mata. Então, o Estado está de joelho para a criminalidade na Bahia, em Salvador.
Brutalidade da polícia, você falou. Brutalidade do crime. A população está entregue. Me responder isso no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, falando de segurança pública. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre criminalidade, sobre a situação da segurança pública no estado da Bahia. Estamos falando com o Eustácio Lopes, que é presidente do Sindepol. Eustácio, no bloco passado eu fiz uma provocação. Zilan, a resposta é a que todos os baianos conhecem. Felizmente, a Bahia ela foi um solo fértil para a expansão das facções criminosas do Rio São Paulo, que encontraram aqui, infelizmente, o estado de joelhos para a criminalidade. Incompetência? Incapacidade? O que foi? Para mim, foi incompetência na condução da política de segurança pública. Foi uma política equivocada, como disse anteriormente no bloco anterior, de repressão, sem ações de inteligência, sem ações de investigações pontuais que pudesse retomar a segurança para os baianos. Nós tivemos um secretário de Segurança Pública que ficou no cargo há pelo menos 10 anos. Essa gestão, infelizmente, se mostrou incompetente para os baianos, porque, como disse, se pautou a segurança pública pela repressão, em vez de ações de inteligência. Para vocês, Ilan, tomar conhecimento, a Polícia Civil, constitucionalmente, a Polícia Civil, o laboratório de inteligência é da Polícia Civil. Essa gestão da SSP tomou o laboratório da Polícia Civil de inteligência e fez uma central na SSP, que é um órgão político. Apesar de todo esse investimento que a gente falou, da concentração na SSP, mesmo assim, houve investimento gigantesco em termos de números. Foram milhões e milhões de reais gastos nessa brincadeira. Você está me dizendo que, apesar de tudo isso, houve um sucateamento completo de todas as polícias? Se investiu em tecnologia, que se gastou 146 milhões para construir um centro de inteligência, mas isso não voltou o serviço, não voltou o investimento para a população. Ficou lá sendo sucateado. Isso está aí nítido para os baianos e para os soteropolitanos, de que não houve, assim a violência só aumentou. Se aumentou o número de assaltos a coletivos, o número de roubos de veículos, se aumentou o número de latrocínios, se aumentou o número de homicídios. Com a situação econômica do país, depois de 2 anos de pandemia, aumento do desemprego, aumento da fome, a gente só pode esperar o quê? Aumento da criminalidade? Sem os instrumentos estatais de sua repressão e de sua elucidação. Olha, os índices econômicos, eles realmente favorecem a violência, mas não é a realidade atônica no país. Em todo o país houve redução da violência, controle da mancha criminal. Já na Bahia, houve aumento da violência. Então, não é que foi a pandemia que proporcionou a violência. O que proporcionou a violência foi uma política equivocada. Aí você tem um policial que não é tratado com respeito, porque não ganha direito, não tem equipamento, não tem estrutura onde trabalhar certo. É o que você me falou. Chega o resultado do trabalho dele, inócuo. Vive estressado. O que a gente está vendo? O que vocês vislumbram à frente? Tem solução à situação atual? Nós temos uma proposta de reestruturação da segurança pública, mas precisa que o governo sente com os trabalhadores, que o governo dialogue, que o governo construa a nova política de segurança pública. O governo é do Partido dos Trabalhadores. Não vai sentar para dialogar com vocês? Infelizmente, Zilan, não aconteceu, não vem ocorrendo. E com isso os números só recrudescem, só aumenta a violência. Então, o que nós pedimos ao governo do Estado é que ele tenha um olhar de diálogo, que ele abra o diálogo com os trabalhadores e a gente possa construir um novo modelo de segurança pública para retomar a paz aos baianos e ter o controle da violência e expulsar as facções criminosas. Estou vendo que você está precisando tossir. Então, Então, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta aqui já no Jogo do Poder. Voltamos já para o nosso entrevistado beber água, porque está tirando a sede dele a situação da Polícia Civil. Até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Eustácio Lopes, presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado da Bahia, falando da situação catastrófica que está a segurança pública, com relatos que me impressionaram nessa conversa, porque eu não tinha notícia de que a situação estava tão grave. Eustácio, no bloco passado, você estava falando coisas que perdemos até a voz, nós dois, né? Você ficou querendo tossir e eu também. É por isso que fizemos o intervalo. E agora, vamos dar uma continuidade. Me impacte mais com notícias ruins aí, por favor. Nós temos a sensação aqui na Bahia que estamos enxugando o gelo, que é o policial tentando reagir para combater a criminalidade. Agora, veja bem, drogas não são feitas na Bahia. Armas não são fabricadas na Bahia. Elas têm que passar pelas nossas estradas, nossas fronteiras, que estão por aí para serem vigiadas, ou pelo menos fiscalizadas. Isso existe? Não existe, Zilan. Como disse, nós estamos ausentes em mais de 100 municípios da Bahia. Então, as fronteiras, geralmente... 100 de 417. 100 de 417. Ou seja, um terço. Sim. Praticamente um terço. Não temos a presença da Polícia Civil. Quem representa a Polícia Civil lá é o município, é o servidor do município que atende o cidadão para registrar uma ocorrência, para entregar um boletim. Que não foi preparado, treinado para exercer uma função que é técnica. E, infelizmente, diante dessa ausência da Polícia Civil, esses estados, essas cidades fronteiriças, né? Estados como Espírito Santo, como Piauí, como Minas, Pernambuco, Alagoas, nós temos o quê? A presença, infelizmente, desse fluxo da criminalidade trazendo armas e drogas. Mas como é que você consegue trabalhar a inteligência se a gente tem notícias que estão chegando aqui na Bahia armamentos muito mais poderosos do que existiram até então? Vocês não têm equipamento, não têm inteligência. Qual é a solução para a situação atual? Qual é a solução? A solução é investir nas ações de inteligência, na formação continuada do policial, descentralizar a inteligência. O que é descentralizar, Zilma? Nós temos uma Bahia de dimensões continentais, você tem 417 municípios. Então, você tem que ter laboratórios em toda a Bahia, em todas as delegacias, porque é na delegacia, com ações na comunidade, que a Polícia Civil ela precisa conviver na comunidade e a ação de inteligência, que é o monitoramento, ela tem que estar na delegacia, não como ocorria e ainda ocorre hoje. Está no gabinete ou no prédio da Polícia Civil. Como antes ficava no prédio da SSP, agora fica no prédio da Polícia Civil. Nós temos na Bahia 26 coordenadorias regionais. Nenhuma dessas coordenadorias tem um laboratório de interceptação telefônica ou de inteligência, de laboratório de lavagem de dinheiro, que é o quê? O traficante está trazendo armas e drogas, entrando no Estado, então você, com a investigação e com a ação de inteligência, você consegue monitorar o tráfico, as facções e prender as drogas e as armas. Sem isso, trabalhamos como se tivéssemos vendas nos olhos, sem enxergar nada e... Se é que trabalham, porque não tem condição de trabalhar. Agora me diga uma coisa, vamos falar um pouco de política. Você é sindicato, as coisas funcionam através da política. É normal que assim seja. Você encontra na política da Bahia amparo para a solução desses problemas? Deveríamos ter esse amparo, mas... A resposta é não. Mas ainda não temos. Buscamos a abertura desse diálogo e, como lhe disse anteriormente, esse olhar da gestão do Estado em abrir o diálogo e termos a oportunidade de apresentar uma proposta de segurança pública. Temos. Qual é a programação de vocês no sindicato? Pelo que vocês estão lutando daqui para frente? O sindicato, Zilan, ele briga por condições de trabalho e por valorização. Então, o tripé da nossa gestão é identificar e denunciar as condições de trabalho, buscar o diálogo para resolver as condições de trabalho. Como disse, a Polícia Civil vive um sucateamento histórico na atual gestão, a efetiva é insuficiente, as condições de trabalho não são dignas
e a valorização do trabalhador não existe. Esse inventário, esse diagnóstico, vocês já devem ter feito. Eu queria saber se vocês já encaminharam isso para o governo atual. Sim, Eles estão, pelo menos, discutindo essas questões? não tivemos por parte do governo a abertura desse diálogo para discutir essa pauta. Como eu disse, tentamos hoje com o líder do governo, e o líder do governo nos conseguiu abrir esse diálogo com o secretário de Relações Isso é Institucionais. política, mas você tem a questão administrativa, o secretário, o subsecretário, os diretores, o pessoal que é da própria área. Não tem diálogo com esse povo? Não tem, Zilan. Eu não Dentro sei da se, sua própria casa não tem não diálogo? sei se é uma orientação do Estado que não haja esse diálogo, não haja esse debate, que não há abertura para debater e construir uma pauta de correção do rumo da segurança pública. Então, há a gestão, mas sem diálogo. O que você está me dizendo é que a atual gestão da Secretaria de Segurança Pública não é competente. É isso que você está me dizendo? Ao não receber os trabalhadores, ao não receber sua representação, há um isolamento e há os equívocos da gestão também, que ocorreu na gestão anterior. Que geram esses números absurdos de criminalidade atual, Sim. comprovadamente estatísticos. Não tem como o Estado, né, já que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela faz esse estudo e publica anualmente seu anuário, e até a gestão da SSP negava esses números ou não dava acesso, eles conseguiam através da DataSUS. A atual gestão, ela caminha sem o diálogo, sem a construção. Você sabe que eu sou advogado e eu sou uma pessoa que valorizo muito os princípios constitucionais. Um deles é o contraditório. Infelizmente, nós não temos nenhum representante da Secretaria de Segurança Pública para sequer discutir esse assunto contigo aqui, o que seria muito interessante. Então, eu quero dizer aqui no ar que esse espaço aqui está aberto para receber qualquer pessoa de segurança pública que venha discutir em alto nível, como nós estamos fazendo agora, as questões levantadas até agora pelo sindicato. Eu acho que é importante que venham. E você tem alguma coisa mais a acrescentar? Só dizer que temos um projeto de segurança pública para devolver aos baianos a segurança, a paz que os baianos tanto anseiam e que perderam. Que projeto é esse? Me conte um pouco mais. Como disse Zilan, o tripé do combate à violência está com investigação eficaz, com ações de inteligência, e isso não ocorre na Bahia. Na verdade, vivemos de um improviso e queremos debater e propor como quero dizer, essa modernização da segurança pública, que o Estado ele seja pautado com o fortalecimento da investigação da polícia e da inteligência, e isso passa, Zilan, por não apenas comprar viatura, comprar armamento, mas com formação continuada, com aumento do efetivo, e que o Estado ocupe e distribua o seu efetivo no Estado, para que a gente possa o quê? Identificar as manchas criminais e expulsar da Bahia, porque, como disse, as facções do Rio e São Paulo viram aqui solo fértil para expandir as suas franquias e se instalaram e hoje impõem um Estado paralelo à população de violência, como assistimos recentemente, se cancelar um show aqui de um MC, porque uma das facções disse que ele era envolvido com outra facção e não poderia tocar, senão ia matar as pessoas, ia fazer um ataque no show. Ou seja, quem está mandando no estado da Bahia é a criminalidade? É a criminalidade, infelizmente. Vou encerrar por aqui. O telespectador tire sua própria conclusão. Esse espaço está aberto a quem quiser da segurança pública. Até a próxima semana, onde nós novamente vamos discutir algum assunto de importância e um assunto que você, telespectador, precisa participar e opinar também. Até lá.